Fala galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e hoje eu vou te contar tudinho sobre o hard rock. E galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal que toda semana a gente lança mais assim, beleza? Então vamos lá, gente. O hard rock, ele surgiu ali nos anos 60, né? E esse nome foi dado ali para definir um estilo de música que tava vindo com um som mais potente ali, mais pesado do que aquele rock tradicional, né? O rock convencional. O estilo, ele é muito marcado ali pela distorção, né? Principalmente nas guitarras ali, tendo um arranjo um pouquinho mais simples, só que ainda assim bem potente, bem pesado, com riffs e solos ali bem marcados. Né? A formação das bandas normalmente tinha ali baterista, guitarrista, baixista, um vocalista ali com a voz mais aguda e rouca normalmente, e em alguns momentos ali também tinha piano e teclado. Nos anos 60 ali, né, quando surge esse novo estilo, né, os termos hard rock e heavy metal eram praticamente sinônimos. Eles denominavam as mesmas bandas, o mesmo estilo de música. Um pouco mais pra frente, isso mudou e tem essa separação, porque o heavy metal ele passa a ser um estilo ali, né, que denomina músicas ainda com mais intensidade, mais volume, mais distorção do que o hard rock. E outra coisa que um pouco mais pra frente ainda, né, fez com que esses dois estilos eles ficassem mais diferentes ainda, é que o hard rock ele manteve ali aquela identidade mais blues, né, utilizando muito ainda a escala pentatônica e também tendo um pouco mais de swing ali nas batidas, né? O heavy metal ele partiu ali para um negócio de riff mais agressivo, mais pesado mesmo. Então, como eu falei, né, galera, o hard rock ele tinha muito essa influência do blues, né, principalmente do blues britânico ali, que utilizava instrumentos mais modernos do que o blues americano. E é justamente por isso, né, que bandas britânicas como Cream, Rolling Stones, The Who, The Yardbirds e The Kinks são algumas das bandas que criam ali essa base, né, do estilo aí, do hard rock. Pegando aí essa influência do blues, né, só que colocando ali um som de guitarra mais pesado, riffs mais marcantes, bateria também, né, batidas de bateria mais marcantes e um vocal mais alto, né, mais agudo. As primeiras músicas que surgem aí do estilo, né, são justamente dessas bandas aí. Alguns exemplos são a Shape of Things, da Yardbirds, My Generation, né, da The Who, e Satisfaction, dos Rolling Stones. Enquanto tudo isso acontecia lá na Inglaterra, nos Estados Unidos a gente tinha aqui em grande destaque o Jimi Hendrix, que fazia ali um rock psicodélico, muito influenciado também pelo blues, né, misturando ali também elementos de jazz, mas sendo um dos primeiros guitarristas ali a experimentar muitos efeitos de guitarra, como o phaser, microfonia mesmo e várias outras distorções também. Essas que foram coisas que foram muito marcantes ali pro hard rock, né? Inclusive o Jimi Hendrix se influenciou muito desses artistas aí mais pra frente. Quando a gente chega ali no final dos anos 60, né? O estilo ali, o hard rock, ele ganha ainda mais força porque surgem bandas como Led Zeppelin e Deep Purple, que trouxeram muitas inovações, né? Pra música e pro estilo mesmo. Eles começaram a colocar como influência ali, além do próprio blues, né? Também é o rock psicodélico. E também começaram a colocar cada vez mais qualidade musical mesmo, né, nas músicas que eles faziam. Essa transformação, ela continuou acontecendo até que em 1972 o Deep Purple lança o álbum Machine Head, que inclusive chegou a ser considerado aí como o primeiro álbum de heavy metal da história. Mas os membros ali da banda, eles recusam um pouco esse título aí. Isso aconteceu, né, porque nesse álbum eles colocam ali ainda mais peso nas músicas, tá? Mais distorção, mais riff, mais solo, né? É nesse álbum que estão as músicas Highway Star, On My Highway Star, né? E Smoke in the Water, né? Que essa última que é quase um hino aí da banda.
E aí, com o passar dos anos 70, né, o hard rock ele foi ali se ramificando em vários subgêneros. Um exemplo é o álbum Schools Out, né, do Alice Cooper, que foi lançado em 72 ali, sendo o primeiro a fazer esse estilo aí desse rock macabro, né, mas que ainda assim era hard rock. E aí quando a gente chega em 73, né, acontece o lançamento dos primeiros álbuns das bandas Aerosmith, Montrose e Queen, cada um mostrando ali diferentes direções que o hard rock poderia seguir, né, mostrando subgêneros diferentes em cada banda dentro do mesmo estilo. E aí em 74, né, o Bad Company lança o primeiro álbum, o álbum de estreia deles, e o Queen lança o terceiro álbum, que foi o Tear Heart Attack. Nesse álbum tem a música Stone Cold Crazy, né, que foi considerada ali como a grande influência pro thrash metal. Stone Cold Crazy! Que influenciou muitos artistas de thrash metal, né, como o Megadeth e o Metallica, por exemplo. Isso é só pra mostrar mesmo, tá? Como o estilo, como o hard rock, ele influenciou ali a criação de vários outros novos estilos. Inclusive estilos mais extremos, mais pesados mesmo. E é nessa mesma época aí que surgiu Kiss, né? Lançando os seus 3 primeiros álbuns, que foi o Kiss, Hotter Than Hell e Dressed to Kiss, que eles lançaram os 3 álbuns em menos de um ano e conseguiram um sucesso comercial gigantesco. Principalmente quando eles lançam ali o álbum duplo, que era ao vivo, que chamava Alive. E aí em 75, né, aparece ali pra grande mídia o AC/DC, que era lá da Austrália e fazendo um grande sucesso internacional com o álbum High Voltage. Também começa a despontar ali no Canadá a banda Rush, né, que teve ali os seus 2 primeiros álbuns lançados bem característicos do hard rock. E depois eles acabaram indo ali para um estilo mais progressivo. Aí em 76 a banda Boston, né, lança o primeiro álbum, e também a banda Heart, que abre ali caminho para as mulheres dentro do hard rock, com o álbum Dreamboat Annie. E aí as bandas foram fazendo muito sucesso, né? Mas quando a gente chega ali no final dos anos 70, com o surgimento do disco ali nos Estados Unidos e do punk também na Inglaterra, né? Inclusive a gente já falou um pouco da história punk aqui, tá? Nesse vídeo. O card está aqui para vocês verem. O hard rock ele começa a perder um pouco de espaço. E aí mesmo nos Estados Unidos, né, também com o crescimento do punk, ele acaba tomando aí esse título de rebeldia ali que o hard rock trazia, e trazia também um tom mais político nas músicas e dentro do movimento. Mas mesmo dentro de todo esse momento, aí em 78 surge a banda Van Halen, né, que foi uma das mais importantes ali pro hard rock. Isso porque o guitarrista da banda era o Ed Van Halen, e as músicas elas acabavam sendo muito baseadas ali nas habilidades dele, que popularizou muito a técnica do tapping, né, que é aquela de tocar assim com os dedos, e que acabou ficando muito característico pro estilo e até para vários outros estilos de rock ali mais pra frente, né. Uma música que dá pra ver isso com muita clareza é a Eruption, do álbum Van Halen. E assim, gente, se as coisas já não estavam indo muito bem ali, quando a gente começa os anos 80, piora um pouco ainda, né? Isso porque o Led Zeppelin acaba com a morte do John Bonham. Também morre o Bon Scott, que era o vocalista do AC/DC, e tudo isso foi fazendo com que o estilo ele fosse meio que acabando ali, né? Até mesmo outras bandas começaram a sair um pouco, né? O próprio Queen acabou se afastando um pouco aí dessas raízes do hard rock, indo ali para um pop rock, né? Um negócio um pouco mais pop mesmo. Mas aí um pouquinho depois disso, o estilo ele revive ali, ele volta, né, com a origem do glam metal. Muito por conta do surgimento da banda Motley Crue, né, com o álbum Too Fast for Love. E aí o estilo ele continua se expandindo ali, porque surgem ainda as bandas Twisted Sisters e Quiet Riot. O glam metal, né, ele surgiu ali como um hard rock mesmo, né, dentro do hard rock, mas muito inspirado em artistas como David Bowie, Iggy Pop, Mark Bolan e Lou Reed, por exemplo. Isso porque o estilo ficou marcado ali no excesso mesmo, né, de roupas, de maquiagem, usando muita lantejola, paetê, salto plataforma, cores bem vibrantes, purpurina, assim, era aquela coisa bem marcante mesmo, né? A gente tá deixando várias fotos aqui pra vocês verem. A atitude também era marcada ali tudo com muito glamour, né? Fazendo muitas poses. E ainda tinha toda uma questão ali de androgenia, né? E a ideia era justamente de confundir aí e polemizar essa questão do gênero masculino e feminino, né? Criando muito essa confusão. E acabou criando uma grande polêmica mesmo na época. E tudo isso, né, fez com que essas bandas aí, elas se destacassem muito e aí fizessem muito sucesso de novo, voltando ali o hard rock a estar no topo das paradas.
Mas o estilo, ele tem ali o seu período de maior sucesso mesmo ali no final dos anos 80, começo dos anos 90. Isso porque começam a surgir várias bandas de volta, né, desse estilo e que conseguem emplacar muito sucesso. Exemplos disso é o lançamento do álbum Slippery When Wet, de 1986, do Bon Jovi, que se tornou o primeiro álbum de hard rock a ter 3 músicas no top 10 da Billboard. E também teve o lançamento do álbum The Final Countdown, né, da Europe, que vendeu aí cerca de 15 milhões de cópias e colocou 3 músicas do álbum, só que agora no top 30. E aí em 87, né, surge pro público ali aquela que viria a ser um dos maiores sucessos do estilo, que foram os Guns N' Roses com o lançamento do álbum Appetite for Destruction. O álbum também chegou a ter 3 músicas ali no top 10 das paradas da Billboard, vendeu mais de 40 milhões de cópias e tinha músicas como Welcome to the Jungle, o Sweet Child O' Mine, Paradise City, por exemplo. Nesse mesmo ano, o Motley Crue ele lança o álbum Girls, 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 que também foi um sucesso gigantesco, e acontece a volta do Aerosmith com o lançamento do álbum Permanent Vacation. Além do surgimento da banda Whitesnake, né, com o David Coverdale nos vocais, e lançando o álbum Whitesnake, que vendeu ali cerca de 17 milhões de cópias. E essas bandas, né, elas continuaram ali nas paradas, né, pelos próximos anos seguintes, tanto que no começo ali dos anos 90, né, basicamente eram 3 bandas que dominavam as paradas, que foi Guns N' Roses, Metallica e Van Halen. O Metallica que iniciou ali, né, os primeiros álbuns com um estilo mais thrash metal, ele lança ali no começo dos anos 90 o Black Album, né, que já é bem mais voltado ali pro hard rock. O Guns N' Roses lança os álbuns Use Your Illusion 1 e o 2, e o Van Halen lança o álbum For Enough Carnal Knowledge. E todos esses álbuns ganharam o disco de platina. Mas aí nos anos seguintes, né, algumas bandas ali e o estilo ele começa a cair num declínio mesmo. Muito porque as atitudes dos artistas e também tudo aquilo que eles pregavam, né, toda essa questão do glamour também começa a se tornar ali uma coisa um pouco mais decadente, né? As pessoas já não estavam mais gostando de ver, estavam um pouco enjoadas de tudo isso. E é nesse contexto aí que começa a surgir ali um novo estilo de rock, né? Foi o grunge. E aí agora esse vídeo vai ficando por aqui e semana que vem a gente continua contando essa história, mas agora mais focada no grunge, na história do grunge, a partir aí dessa decadência do hard rock, tá? Então se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo e comenta aqui embaixo se você gosta dessas bandas que a gente falou, o que você acha de tudo isso, beleza? Um beijo, até a próxima e tchau!